Outro fator preponderante em nossa tecnologia são suas constantes mudanças e adaptações técnicas e de design que costumam ocorrer. Essas melhorias naturalmente estão relacionadas às necessidades mercadológicas que o tempo e as necessidades práticas costumam trazer. O celular, quando criado, tinha o mesmo papel do telefone fixo. Hoje, percebe-se que o computador pessoal está intrínseco em seu conjunto, a ponto de até esquecermos muitas vezes que principalmente foi criado para conversarmos via oral. Esse hibridismo tecnológico está intimamente relacionado com o processo de globalização, que cada vez exige mais praticidade e versatilidade. O WhatsApp e Facebook atualmente são os aplicativos que dominam, mas que logo serão substituídos por outros, e assim por diante. O computador pessoal, que até pouco tempo era considerado quase uma peça da casa ou do escritório, pois tomavam considerado espaço nos quartos e salas, hoje cabem no colo, dentro das mochilas e nas carteiras escolares. Os laptops são versáteis, dinâmicos e práticos. Substituem bibliotecas de papel, grandes dicionários e com as televisões interativas como a Netflix, também estão deixando de lado os aparelhos de mídia digital como os DVDs e os Blu-rays. Os antigos aparelhos de TV ainda persistem em sua existência e também estão se tornando ferramentas de interatividade digital, pois incorporam novas tecnologias como a Smart TV, que acessa a internet, cabos extensores de HDMI, que permitem também interação com os computadores pessoais. Naturalmente que essas adaptações estão relacionadas, como explicamos na primeira aula, a interesses políticos e, consequentemente, econômicos. Tudo está em constante mudança e adaptação e é um processo muito rápido. Locadoras de vídeos estão desaparecendo, canais de televisão a cabo, por enquanto, estão predominando. Tudo ao nosso redor está em constante mudança. Os videogames também estão evoluindo cada vez mais. Da mesma forma que as televisões, eles interagem com a internet permitindo jogos online, que alguns professores já perceberam como formas de aprendizagem em conceitos de história, por conta dos jogos ambientados em mundos medievais ou ensinando línguas estrangeiras, que em alguns casos superam os livros de papel. Assim sendo, percebe-se que as oportunidades de informação contrastam com o formato tradicional dos livros, que sozinhos não encontram parâmetros de comparação atrativos. As preferências das crianças e dos jovens, frente a tantas novidades tecnológicas de entretenimento, desfavorecem seu interesse em frequentar as escolas ou os ambientes escolares tradicionais. Pior é o fato de que, queiramos ou não, a televisão, os jogos de videogame e o computador, somado à internet, estão educando de forma diferenciada nossas crianças e adolescentes. Apesar da qualidade duvidosa, o método educativo está presente. Eles aprendem mais rápido músicas de clipes ou jingles de comerciais do que o hino nacional, por exemplo. Sabem mais sobre o conteúdo de uma série de desenho animado, japonês, ou de uma série americana, do que o conteúdo de uma disciplina, tabuada ou tabela periódica, por exemplo. Como nos alertava o pesquisador mexicano Guilherme Orozco, já em 1997, ou enfrentamos os meios de comunicação de massa com astúcia, estratégia e método, ou corremos o risco de perder relevância como educadores. Isto é, corremos o risco de ficar fora da jogada educativa. Lidar com essa situação como mediadores é o que propõe o pensador citado e também é o que propõe John Dewey, que costumava lembrar que o que é importante para a criança deve ser trazido para dentro da escola. Concordo com ambos os autores. Penso que precisamos conhecer o mundo delas e de alguma forma trazer para dentro da sala de aula, mas também amarrar com o conteúdo estabelecido pela disciplina ou por suas emendas. Isso é perfeitamente possível, mas exige do educador um pouco de sacrifício, pois nem sempre apreciamos o que eles gostam. O fato é que não há necessidade de gostarmos do que eles gostam, mas sim de conhecer o que eles conhecem. Isso não só facilitará o acesso ao mundo deles, como aproximará o professor de seus discentes. Usar exemplos cotidianos vistos na internet, citados em redes sociais, é a mesma forma de interligar o interesse dos alunos com o conteúdo ministrado na matéria. Orozco ainda reforça esse aspecto quando afirma que é claro que o que as crianças aprendem fora da classe tem importância em sua aprendizagem formal escolar, motivo suficiente para tal vivência ser importante também para a nossa prática docente. Foi esse o tempo em que as crianças eram consideradas adultos em miniatura. Isso foi na era medieval. Também precisamos lembrar que agora que elas têm seu papel na sociedade, também têm gostos e preferências que fazem parte de sua formação, de seu amadurecimento. Nós também tivemos nossa infância e também tivemos nossos conteúdos preferenciais. Devemos também distanciar os estereótipos que costumam generalizar com relação à televisão e à internet, acusando-as de terem apenas conteúdos idiotas ou sem sentido. Dessa forma, precisamos rever nossos conceitos, pois uma forma de trabalhar
e utilizar a nosso favor esses meios comunicativos é mostrar, por exemplo, como eles costumam manipular a opinião pública. Assim, o aluno passa a conhecer os dois lados da moeda e vai aprendendo a ser mais autônomo, crítico e mais criterioso com seu processo de escolha. Um segundo estereótipo negativo com relação aos meios midiáticos, um tipo de senso comum pedagógico, é o de que a educação está restrita apenas ao ambiente escolar, que está restrita apenas ao conhecimento dos professores que estudaram boa parte de suas vidas, que aprenderam o pedagogês. Esse estereótipo muitas vezes aumenta quando o professor percebe que o conhecimento adquirido nos meios midiáticos, anterior aos estudos, ou mesmo fora da escola, se sobrepõe a algum conteúdo de sua disciplina. Perceba que é justamente esse conteúdo externo, cruzado com o ensino escolar, que fará diferença para que o professor esteja antenado como mediador. Um terceiro estereótipo existente de forte dominação é que a educação deve ser coisa séria. Pensa-se que o lúdico superficializa a nobreza e a qualidade da educação. Nesse caso, o resultado torna-se inexpressivo com relação aos processos pedagógicos, contrariando o que se vê, inclusive em pesquisas que as crianças não apreciam jogos e programas com conteúdo educativo, por exemplo. Qual o lema da TV Cultura de São Paulo? Educar entretendo. O lúdico, nesse caso, atrelado ao ensino, educa da mesma forma, mas aqui em formato mais agradável. Outro estereótipo preocupante, inclusive, é com relação ao poder exagerado desses meios que influenciariam as crianças para sempre, como se elas fossem apenas e tão somente seres passivos, como acreditava-se no ensino tradicional, ser o aluno uma tábula rasa sem conhecimento algum e totalmente desprovidos de discernimento. Visto que é na recepção que o resultado ocorre, não se pode culpar o transmissor, e sim os vários fatores e filtros que resultam nesse processo. Discutir com seus alunos sobre o conteúdo das redes sociais, atrelando-os a conteúdos didáticos das disciplinas, é mais interessante do que evitar falar sobre eles, ou até mesmo proibir os alunos de continuarem a falar sobre isso durante as aulas. A proibição só irá aumentar a desaprovação por parte do aluno com relação aos conteúdos chatos da disciplina e do ambiente escolar. No Brasil, temos uma realidade preocupante. Muitos alunos só vêm à escola por conta da merenda escolar ou das amizades que ali lhe proporcionam. Além do fato de que a violência escolar vem aumentando, mas essa é uma realidade internacional, não se restringe apenas ao nosso país, como muitos podem imaginar. De acordo com Esteve, estudos europeus apontam que a origem desse problema dos conflitos está relacionada à escolaridade obrigatória, escolaridade que continua sendo vista como um ambiente descolado da realidade social que nos cerca, pois continua despreparada no sentido de adaptar-se a uma realidade da qual ela insiste em não participar. A afinação da mensagem percebida começa antes mesmo do aluno interagir com seu computador ou entrar na internet ou em redes sociais. Ela estará relacionada também com o horário da aula, intervalos, socializações, o retorno para casa, os horários posteriores de diálogos com sua família, até o horário de ir dormir. É um processo de recepção longo, largo e repleto de interconexões. Para se ter uma ideia do tão absurdo que seria uma pessoa ser influenciada somente por programas exibidos por uma televisão, cito o filme Muito Além do Jardim, estrelado pelo ator Peter Sellers. Ele narra a história de um adulto que nunca saiu de casa, não frequentou a escola e não tinha relações sociais de nenhum tipo. Foi educado apenas pela babá eletrônica, e dessa forma seus conhecimentos se limitavam tão somente aos conteúdos dos programas televisivos, de vários canais de televisão de sua cidade, e também muito sobre jardinagem, pois quando cansava da TV, cuidava do seu jardim. Naturalmente, como já dito acima, não é assim que o processo educacional normal ocorre. Existem variantes influenciáveis que formam a opinião do cidadão. Os modelos dominantes não são mais a escola e a família, mas sim a imprensa e a internet. Na verdade, toda a interatividade digital que ora domina a nossa sociedade. A rapidez e as constantes transformações que costumam surgir nesse campo costumam assustar a todos, pois elas trazem em seu bojo, como bem lembra Levy, uma revolução tecnológica que torna o conhecimento obsoleto em alguns casos. Para muitos, essa revolução toma um papel atemorizante, pois ela arrisca tomar o seu lugar, portanto, é vista como um outro ameaçador. Tomemos como exemplo minha antiga profissão antes de ser professor universitário. Trabalhei por uma década como editor de telejornais. Naquele tempo, antes do advento da internet e do mundo digital, as edições eram realizadas em fitas de videocassete. E isso já vinha ocorrendo desde a invenção do videotape, nos idos de 1950. Com o surgimento do computador, a edição ficou mais dinâmica, pois tornou-se digital e naturalmente ameaçadora para nós que trabalhávamos nessa área. Ou você aprendia a trabalhar com edição digital ou mudava de profissão.
A edição do computador também trouxe outro inconveniente, não para os empresários naturalmente. Ela substituía em um único papel, nesse caso, o editor pelo editor de som, ou sonoplasta, e o diretor de TV, 3 em 1. A internet, sem dúvida, trouxe à tona, como afirma Pierre Levy, uma inteligência coletiva que traz consigo novas formas de viver. Isolamento e sobrecarga, estresse pelo trabalho, dependência, vícios em jogos ou em navegação pela internet, dominação por parte de monopólios empresariais, exploração, teletrabalho vigiado e de bobagem coletiva, que constantemente se vê por conta das redes sociais que costumam espalhar inverdades ou meia-verdades, dependendo dos interesses de quem as criou. Além dos rumores, conformismos em rede e acúmulos de dados sem qualquer informação. Naturalmente que, como tudo que é bom, por demais, fará mal. Atualmente existem os YouTubers, que possuem programas em canais próprios onde falam sobre tudo. Eles costumam ter seguidores que assistem e curtem praticamente tudo que exibem. Ficam tão conhecidos como celebridades televisivas e chegam a ser convidados a participar de eventos para realizar palestras e conferências. Seus cachês, sim, eles recebem cachês, variam de acordo com a audiência que possuem. Alguns possuem milhões de seguidores em seus canais. Mas como as pessoas tomam conhecimento desses canais? Através de redes sociais como o Facebook, por exemplo. O melhor exemplo de interatividade que podemos encontrar atualmente. Nele temos acesso a blogs, sites, fotografias, memes, GIFs e vídeos do Vimeo e do YouTube. No YouTube, alguns YouTubers costumam levantar polêmicas, normalmente para conseguir audiência e aumentar seus seguidores. Apelam para estereótipos, criando personagens teatrais que, de tanto acesso e sucesso, acabam sendo convidados para serem entrevistados em programas de televisão aberta ou de canais pagos. Recentemente, um desses YouTubers, que possui milhões de seguidores, pretendendo ensinar o português, apareceu fazendo críticas à maneira como as pessoas falam, esquecendo e ignorando, propositadamente, os costumes locais e sotaques coloquiais. Levar esses vídeos para a sala de aula e discuti-los em seu conteúdo é uma maneira de enriquecer as disciplinas escolares, trazê-los para a realidade que atualmente está embutida de digitalização. Outro segmento que vem crescendo na internet são os podcasts. Os podcasts são programas de entrevistas que tentam aprofundar um assunto específico, convidando um ou mais especialistas, professores muitas vezes. Esses programas, que sempre são confundidos com programas de rádio, ao contrário, ficam armazenados e à disposição de quem quiser para ser ouvido quantas vezes o usuário achar conveniente, em comunidades específicas do Facebook. Se estão gravados e são armazenados, também estão disponíveis para serem usados por professores. Muitos deles aprofundam assuntos relacionados a variadas disciplinas. Ser jogador de videogame online já virou uma das profissões mais rentáveis do mundo. Existem grupos que recebem consideráveis quantias, deixando-os muitas vezes milionários. A multidão que costuma frequentar eventos no intuito de assistir a campeonatos nacionais e internacionais cada vez aumenta mais e muitos mesmo, são nossos alunos, inclusive alguns jogadores ou campeões. Os vídeos virais que constantemente estão presentes em redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp, são outro exemplo de audiência recorrente. Geralmente são vídeos engraçados, na maioria das vezes carregados de estereótipos que trazem preconceito e discriminação, normalmente vistos por milhares ou milhões de pessoas. Deixar à solta esses elementos internéticos, sem uma discussão mais adequada, corre-se o risco de, paralelamente, estarmos nos tornando obsoletos. Toda essa cultura estabelecida nas redes sociais trazem elementos chaves para enriquecer discussões em sala de aula e ignorá-los não facilitará a nossa função, ao contrário. Para que isso não ocorra, basta que o professor fique antenado nas redes sociais. Portanto, compreender e apropriar-se da interatividade digital, aumentando nossa participação ativa na cybercultura, se não quisermos ficar para trás, se faz emergencialmente necessário. A tendência, de acordo com Levy, é excluir de maneira ainda mais radical aqueles que não entraram no ciclo positivo da alteração de sua compreensão e apropriação. Isso vale para todos, inclusive para nossos alunos e para nós, professores.